nós temos aí hoje um movimento estudantil que está distante, na verdade, da pauta real, né, no sistema que a gente vive. Então, o que acontece? A diferença de hoje para antigamente, né, para os anos de chumbo da ditadura militar, o que é? Lá, primeiro que nós tínhamos um grande movimento pela democracia. Era necessário que se crescesse esse movimento, porque senão muitos e muitos jovens continuariam morrendo nos porões da ditadura. Então, lá a comoção foi muito maior, porque se tratava de pessoas morrendo, sendo torturadas, pais desesperados porque seus filhos tinham sumido, e também outros países no mesmo momento, né, tinha ali a ditadura implantada no seu país. Então a causa ela era mais ampla. Hoje o que acontece? E também tinha um movimento estudantil organizado na época, organizado e de oposição direta ao governo. Hoje o que a gente tem? Como trata-se de um governo popular, embora com seus desvios, a gente tem aí setores do movimento estudantil. Quando eu digo movimento estudantil, a gente pensa na União Nacional dos Estudantes, na União Estadual dos Estudantes. Então o que acontece? Esses movimentos, eles são essas instituições, elas são em sua maioria dirigidas por setores governistas, né? Então o que acontece? Você não organiza a juventude para ir questionar o seu próprio governo. A situação do país ser outra, o contexto em que estão inseridas ser outra. A geração de 64, que lutou contra a ditadura militar, teve que enfrentar censura, teve que enfrentar o braço de ferro de um regime extremamente autoritário, enquanto a geração de hoje goza de muita liberdade, inclusive de se organizar através das redes sociais, da internet, de forma pública. Agora, a insatisfação, ela é grande. Por mais que a juventude não esteja ligado, não conheça historicamente, não consiga fazer, né, uma analogia com antes, com depois, entender o processo histórico, algum problema não tá tudo bem. Por quê? Você não coloca 6 mil, milhares, centenas de milhares de pessoas na rua porque é legal tomar bala, tiro de borracha. A gente tem uma necessidade, até ao nível do subconsciente, para se sentir seguro, de ter um líder. E lá atrás, quando a gente brigava pela redemocratização do Brasil, ainda na época da ditadura, essa coisa toda, do ponto de vista de valor político, no início existiam dois bem distintos, né, que era direita e esquerda, Arena e MDB. Né? E era muito simples, eles eram bem preto e branco quase, não tinha nenhum cinza. Então a gente rapidamente se identificava com um ou com o outro, e na conversa de bar a gente falava, não, é por aqui o caminho, esse é isso que eu acredito, imagina que é um absurdo, o que é isso, torturar, raptar, sequestrar. Então, como eu falei que nós somos pessoas de manada, e a gente precisa de alguém que a gente se identifica para que se sinta seguro, hoje a gente não encontra mais essas pessoas para a gente se sentir seguro. Até não encontra, mas dá muito mais trabalho. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de diálogo, é um trabalho de debate. Então, a gente não vê esses líderes, a gente se afasta do processo político. Então, não é que o jovem está afastado do processo político. As pessoas, de maneira geral, estão afastadas do processo político, porque não entendem, não se sentem seguras.